Agora, o Jornal da Rede Alesp vai conversar daqui a pouquinho com a deputada Mônica Seixas. Daqui a pouquinho tem uma entrevistinha muito interessante para que a gente possa abordar a questão da bancada ativista. Uma entrevistinha não, uma entrevistona, Com né? certeza, que é uma entrevista para detalhar a as bancada alterações. ativista é algo inédito, né, no mundo político. Eu acho que é um tema bastante importante. E é importante também a população conhecer um pouco como que funciona, né, um mandato coletivo, quer dizer, a deputada e os codeputados, né, juntos aí com as suas pautas, discutindo temas e fazendo essa atuação política tão importante, tão forte, né? A gente vai conversar um pouquinho, então, com a deputada Mônica Seixas, da bancada ativista. Ela, então, conversa com a gente sobre as mudanças da bancada. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia! Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está falhando bastante. Eu estou, inclusive, tentando mudar a conexão aqui. A gente está te ouvindo. No meu monitor, a gente está. A senhora, me parece que se a senhora estiver no celular, vou pedir para que a senhora oriente acho que na vertical, né? Que estaria deitado, né? E aí a gente vai conseguir conversar direitinho. Parece que agora já tá certinho. Deputada, pois tem mudanças aí é um ano de eleições, né? E a gente queria saber quais são as mudanças que estão acontecendo ou que vão acontecer a partir de agosto na bancada ativista aqui da Assembleia Legislativa, tendo em vista aí as eleições, por favor. Bom, primeiro apresentar a gente, né? Não sei se todo mundo que está assistindo. Travou um pouquinho, mas acho que a gente já vai retornar. A conexão vai ficar boa daqui a pouquinho. Pois é, Kate, é a questão Em tempos de pandemia, muita gente na internet, às vezes isso é normal acontecer. As pessoas estão utilizando a internet e esse tipo de falha pode acontecer, principalmente num jornal ao vivo, né, Jeremias? Então, já onde estamos tudo aí é muito dinâmico, muito rápido. Pois é, mas já estamos aí de novo com a deputada. A senhora estava fazendo uma breve apresentação, deputada. Obrigada. Nós nos elegemos 9 ativistas juntos, comprometidos com 9 causas diferentes, 9 redes diferentes, para tocar o mandato na horizontal, né? Eu sou porta-voz do mandato coletivo e não uma deputada para a gente, né? Da porta do gabinete para dentro, eu não tomo decisões sozinha. Esse ano, 3 dos nossos 9 codeputados vão sair para as eleições municipais aqui em São Paulo e a mandata se reformula. A gente continua com o compromisso com as 9 pautas, mas ao mesmo tempo de mais expansão, de mais ocupação legislativa por ativistas, que é o nosso compromisso junto ao movimento Bancada Ativista, junto aos nossos eleitores. Muito interessante. É bom esclarecer também, não é, deputada, esses 9 temas e se esse aspecto de um mandato coletivo, ou seja, como a senhora explicou, a senhora é a porta-voz, né, a senhora é a deputada que dialoga com os outros parlamentares aqui na casa, mas internamente tem esses 9 codeputados e que trabalham esses temas. É uma forma de chegar mais próximo da população em relação a esses temas. Eu conversei, por exemplo, eu fiz algumas reportagens aqui com o Jesus, né? Eu me lembro que ele tem um tema muito específico, ele falava sobre o racismo, né? Queria que a senhora falasse sobre esses temas, por favor. Antirracismo e cultura, Jesus. É uma forma da gente trazer mais pluralidade de temas para a Assembleia Legislativa, né? A gente tem um perfil bastante demarcado aí de parlamentar, não só na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas em todos os parlamentos, mas também é uma forma da gente acessibilizar os mais vulneráveis a esse espaço. Eleição é uma tarefa difícil, é caro, não é acessível para todo mundo. Eu, por exemplo, Mônica, em primeira pessoa, talvez não tivesse conseguido fazer uma eleição tão vitoriosa, a gente foi a 10ª candidatura mais votada no estado de São Paulo, sozinha, não tinha recursos financeiros para isso. Aliás, a nossa campanha no todo foi muito baixa, foi de R$26 mil. Mas, enfim, não teria tido nem esses R$26 mil se não tivéssemos os 9 juntos.
As nossas 9 causas: defesa dos animais, educação, maternidades e infâncias, meio ambiente, indígenas, segurança, antirracismo, cultura e água. Esqueci de mim, água. Pois é, e agora tem tudo se modificando tão rapidamente, tem aí a pandemia, acho que a área da saúde é uma área que vocês com certeza estão aí muito focados, né? Então, como é que vai funcionar, deputada? Agora, esses 3 deputados, aliás, tem o nome deles aqui, co-deputados, a Érica Hilton, do PSOL, o Jesus dos Santos, né? Que eu falei que ele falava sobre racismo, mas a área da cultura, a senhora lembrou muito bem, que eu fiz uma reportagem com ele, onde ele mesclava esses 2 temas, né? E do PDT e a Raquel Marques da Rede. Então, esses 3 vão concorrer a eleições, me parece que para vereador, na capital paulista, e aí a senhora explicando que os outros deputados eles vão encampar esses temas aqui, co-deputados, junto com a senhora aqui no Parlamento Paulista, né? E aí, como é que fica... Pois não, diga, deputada. A gente continua conectados, mesmo o Jesus, a Raquel, a Érica, que vão sair agora, eles fazem parte de movimentos, de organizações também, a gente continua conectado e os 5 que ficam continuam com as pautas. As 9 pautas continuam dentro do mandato, as 9 redes continuam dentro do mandato, continua o porta-voz das 9 redes, só que esses 3 agora saem novas tarefas. E você tocou num ponto importante sobre o nosso mandato também, que é inusitado, que ele é pluripartidário, né? Eu sou do PSOL, a candidatura saiu pelo PSOL, porque a porta-voz Mônica é do PSOL, mas o Jesus é do PDT, a Raquel é da Rede, a Érica também é do PSOL, como eu. Certo. Deputada, como que a senhora vê o atual cenário político nacional, né? Como a senhora bem pontuou, a bancada ela é formada por 9 ativistas. Qual a importância de mais ativistas, né, ocuparem, então, novos cargos e espaços políticos no momento em que vivemos? Eu acho que o Brasil tem uma baixa democracia, uma baixa qualidade democrática, pouca participação popular, pouca fiscalização, poucas chances de renovação política, né? A renovação política, quando ela não acontece na integralidade, que é trazer novas pautas, perfis, corpos divergentes, diferentes aos espaços de decisão. Quando a gente tem um perfil monocrático nos parlamentos, a gente tem apenas uma camada da sociedade representada. Então, a gente precisa fazer uma movimentação de acessibilizar os de baixo, que, na minha opinião, é a única renovação necessária e possível agora. Quando eu falo dos de baixo, eu falo da favela, eu falo dos negros e negras, eu falo dos indígenas, eu falo das mulheres mães, eu falo das pautas da primeira infância, enfim, etc. Só que fazer eleição, como eu disse, é muito difícil. É muito difícil, envolve dinheiro, envolve recursos. Veja, todo mundo consegue entender que um artista sabe fazer a sua arte, mas necessariamente não sabe administrar uma empresa, por exemplo. Na política é a mesma coisa. A gente tem diversos ativistas muito bons nas suas causas, que desenvolvem políticas públicas, que sonham políticas públicas, mas não têm recursos pessoais e não têm habilidades para fazer prestação de contas de uma campanha eleitoral. Então, a gente tem esse desafio agora, que é criar novas oportunidades para que as pessoas mais vulneráveis possam levar a sua realidade aos parlamentos, porque a evidência, a ciência é bastante importante. Inclusive, eu sinto falta. Eu, que já estou parlamentar, eu sinto falta de políticas públicas desenvolvidas a partir da pesquisa, a partir de dados, a partir da ciência. A ciência ela é importante na formulação política, mas a vivência também. As diferentes vivências de uma nação plurinacional como é o Brasil, tem diversas nações indígenas, que tem diversas expressões e organizações de favela, que tem diversas organizações sociais, que tem diversas classes, raças, gêneros, culturas, religiões. Seria muito importante que todas elas se encontrassem na política, porque a política é a mediação do conflito cotidiano, é a mediação da vida. Só que para ter mediação precisa, antes de mais nada, ter representação.
E o Brasil falha muito em acessibilizar representação da diversidade aos espaços políticos. Por isso, hoje, a política está muito distante de falar da realidade da grande maioria dos brasileiros. Isso é sentido e falado. Quando a gente fala, muitas vezes, nós estamos numa crise representativa, nós estamos numa crise política. Eu acho que essa crise política vem da população brasileira perceber que não está representada na política, não se vê, não vê o tema do seu cotidiano. Então, é por isso que a gente fala sobre os ativistas. Quem são os ativistas? Os ativistas desde o pessoal que organiza a campanha do agasalho, distribui alimento, o pessoal que está lutando pela preservação ambiental, as mulheres organizadas no movimento feminista, os trabalhadores da cultura, são todos ativistas que mudam a sua realidade, o seu microcosmo ali, né, do seu bairro, da sua cidade, do seu território. E isso precisa estar presente nos parlamentos, então essa é a nossa luta e é isso que eu penso. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar o estado de coisas enquanto a gente não mudar as pessoas que decidem como funciona o estado de coisas. Certo. E deputada, esse mandato da bancada ativista tem sido bastante positivo, né? Bastante exitoso. Inclusive, inspirou centenas de outras candidaturas coletivas Brasil afora. Eu tenho um dado aqui que diz que somente no PSOL, por exemplo, serão mais de 70 delas espalhadas por todo o país. Quais as experiências, né, que vocês tiram, então, dessa primeira fase do mandato coletivo, deputada? Os aspectos mais importantes que a senhora poderia pontuar nesse momento. Bom, eu acho que primeiro é esse. A gente conseguiu, de uma vez só, levar várias pautas e vários ativistas de uma vez para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O ideal não é, porque eu confesso que no dia a dia do mandato algumas pautas ficam bastante apertadas, às vezes é sofrido a gente ter que negociar o que a gente vai atuar, quem vai esperar, porque é um mandato, né? Continua tendo 9 causas, mas continua a ser um mandato, por isso eu falo espremido. Mas eu acho que, do ponto de vista geral, a bancada ativista traz para a Assembleia Legislativa muita vivência, traz muita potência. É uma piada, inclusive, entre os meus colegas parlamentares que eu me meto em tudo. Não é que a parlamentar Mônica sabe de tudo ou quer se meter em tudo, é que no meu gabinete moram todas as causas. E os codeputados, eles são múltiplos, estão acompanhando todas as comissões, analisando todos os projetos, e, de fato, a gente tem opinião e sugestão sobre todas as temáticas que estão tramitando na Assembleia Legislativa, que estão sendo debatidas na Assembleia Legislativa. Eu acho que nessa nossa potência, essa nossa multiplicidade, eu mesma assistindo a TV Alesp, às vezes eu vejo a deputada Paula, às vezes eu vejo a deputada Érica, às vezes eu vejo o deputado Jesus, outra hora estou eu mesma, porque tem espaços aqui na Assembleia Legislativa que a gente consegue estar em mais espaços falando, os deputados conseguem ocupar. Eu acho que essa experiência inspira muita gente que quer viver uma experiência de forjar a democracia partidária e a democracia parlamentar que nós temos. É um desafio. A gente não é o único, né? Em Pernambuco tem outro mandato coletivo, as juntas, que conseguiram forjar a democracia legislativa num ponto que elas sentam todas juntas no plenário. Elas são 5 mulheres no mandato coletivo e elas conseguiram entrar as 5 juntas no plenário. Enfim, aqui na Assembleia Legislativa a gente só consegue fazer isso em comissão, no plenário ainda não. Mas eu acho que as pessoas olham a potência, a democracia interna que a gente tem que exercer, porque a gente não vota dentro do mandato, mas tem muita divergência entre nós, então a gente tem que construir consensos, posicionamentos, levando em consideração várias camadas da sociedade representadas dentro do mandato. Acho também, principalmente, a questão que eu falei no início dessa conversa, para as pessoas mais vulneráveis, para os pobres, para as mulheres mães, para negros e negras, é muito difícil fazer uma eleição sozinha. Então, eu acho que as pessoas querem, se inspiram na gente porque se ajudam, se multiplicam fazendo juntos, né? Então, por isso, tem muitas candidaturas coletivas. No PSOL tem quase 70, mas eu sei que tem diversos outros partidos também, vai ter até à direita. Tem candidaturas temáticas lindas. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheci uma esses dias,
de católicos progressistas, falando em nome de direitos humanos cristão. Eu conheci uma só de negros em Campinas, tem a bancada sustentável, que é só de ambientalista, tem bancadas pluripartidárias e pluripautas como a nossa, que junta muita gente de muitas causas. Eu acho que diante também da crise generalizada, nós, em movimento, estamos forjando também a democracia, forjando os parlamentos, porque precisa surgir novas estruturas para a participação política. Nós estamos conversando com a deputada Mônica Seixas, que é da bancada ativista. Ela está aqui fazendo uma prestação de contas aqui do trabalho no Parlamento Paulista e também falando das mudanças que no ano de eleição vão ocorrer dentro da bancada ativista, uma vez que ela é composta por 9 integrantes. A deputada Mônica Seixas é a representante aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria saber, deputada, como é que é essa interlocução com a população? As pessoas entendem que são... Porque foi uma novidade, eu me lembro que agora a gente já tem um tempo maior, né? Mas a própria população ela entende que assim, existe um deputado, existem os co-deputados, existem as bandeiras que são levantadas e que por meio dessas pessoas, os pleitos dessas camadas mais vulneráveis, elas vão chegar até o parlamento, elas vão chegar até as câmaras dos vereadores. Como é que é essa interlocução com a população? Tem diversas camadas e eu encontro diversas reações. Eu acho que a população entende, tanto é que a gente teve a votação que teve, né? Entre 94 deputados, nós fomos o 10º. Com pouco recurso, isso significa que a gente afetou, atingiu e conquistou muita gente que aposta nisso. Outra prova que também tem muita gente que entende que aposta é o número de candidaturas que vão tentar replicar uma candidatura coletiva, mas no dia a dia tem de tudo, tem do eleitor da bancada ativista que acompanha a gente no dia a dia e que está super familiarizado com o formato, tem gente que acaba confundindo e acha que nós somos 9 mandatos, tem gente que bate na nossa porta e fala assim, eu quero falar com o deputado Jesus, eu quero falar com a deputada Érica, eu quero falar com a deputada Raquel. Enfim, acho que nós somos 9, depois a gente precisa explicar que nós estamos em conjunto. E tem sempre... Meu telefone tocou, desculpa. E tem sempre aquelas pessoas que querem desdenhar. Tem desde os colegas da Assembleia Legislativa, que para tentar desestimular a gente, enfim... faz piada, mas a gente não se incomoda e não dá atenção para essa camada específica que sempre vai existir. Se a gente fosse uma candidatura normal, também ia existir a oposição, também ia existir quem tentasse nos afetar mais diretamente. Então tem de tudo. Tem gente que tenta não reconhecer Aí, aqui na Assembleia Legislativa, quem quer nos atingir frontalmente, geralmente chama os co-deputados de assessores para tentar atingi-los. Mas tem muita gente que entende isso de muitas formas, mas eu acho que a grande maioria da população entendeu, tanto é que a gente está aqui, tanto é que o nosso gabinete é muito vivo, o nosso gabinete é super lotado, era, né, quando a gente podia aglomerar antes, agora está fechadinho. Nosso gabinete é muito movimentado, de muitas camadas da sociedade, do interior, das mais diversas regiões, das mais diversas pautas. E é muito legal também no nosso gabinete que, além da gente se encontrar, né, nós, co-deputados, as nossas redes se conectam. Então, eu já presenciei papos espontâneos que saíram ideias de proposituras de legislação de indígenas com ambientalistas, de mães com professores, de diversas camadas da sociedade que a gente reúne nos nossos coletivos, a população se encontrar espontaneamente, começar em conjunto a formular políticas públicas, a opinar sobre o que está acontecendo na rotina da casa, e isso pautar o nosso posicionamento no final. Então, acho que sim, acho que boa parte da população está entendendo, mas, claro, como é muito novo, é um processo. Muito bem. Bom, e a gente vai tocando aqui o Jornal da Rede Alesp, agradecendo muito a participação da deputada Mônica Seixas, do PSOL, deputada da bancada ativista, que trouxe aqui esclarecimentos. Obrigado, deputada, mais uma vez pela sua participação. Agradeço, gente. Obrigada, até a próxima, deputada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.